estratégia, porque você tem que pensar na estratégia. TI, cara, não existe TI por TI. TI é negócio, não vai achar que a tecnologia ela é importante, ela suporta, ela determina hoje, ela transforma um negócio, mas, cara, existe negócio. E aí eu fui viver nesse mundo aí de uma fábrica de software, né? De que você desenvolver um monstro. Né? Então você vai para a operação, você vai entender. Aí a gente teve que entrar, aprender, cara, como é que isso chega? Chega numa ficha, como é que eu tiro essa ficha? Não adianta a gente ficar assim, não é bonito. É bonito porque esse é o problema. Mas não é uma coisa assim que a gente acha que tá assistindo Matrix, né? Que vai mudar tudo. Não, cara. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje temos o CIO do mês, Johnny. Rodrigo, muito prazer em recebê-lo aqui na casa humilde do Wellington, que eu visito de vez em quando, Você já é da casa? Dou uma força para ele. Eu sou a diarista que vem aqui uma vez a cada 15 dias, passar um pano no chão. Muito bem-vindo. Rodrigo dos Anjos. Gente, obrigado pelo convite, Wellington. Desde o primeiro momento, assim, você foi muito inteligente na escolha do nome do podcast, né? Porque o PPT não compila. PPT só vende, né? Na verdade, né? Não entrega nada. Depois não entrega, cara. Mas... E aqui é a vida como ela é. Muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês, né? Essa mesa, a sua mesa, né? Junto com o Johnny aí, da gente poder... Tomara que a gente consiga aí conversar bastante e trocar, né? Eu acho que é importante a gente estar trocando aqui. Isso aí, sem dúvida. A gente vai falar bastante aqui da carreira do Rodrigo, como que ele entrou nesse mundo do agro. Rodrigo, que hoje é CIO da Ihara, e entrou nesse mundo aí, vai contar pra gente como que ele se formou, como foi a vida dele, como que ele quase virou jogador de futebol. Podia estar no Real Madrid hoje, né, Johnny? Tá aqui conversando com a gente sobre tecnologia. Olha só as escolhas. Jogava no América, né? Podia estar no Palmeiras, né? A gente gosta de contratar o pessoal de lá. Pois é, eu já quero deixar de cara aqui um convite para você participar desse episódio com a gente. Então, a qualquer momento que você gostou do assunto, que você gostaria de interagir com a gente, deixa um comentário aqui, a gente vai ver a posição do vídeo que o comentário foi deixado e vamos responder, vamos interagir com você. Eu mando aqui a pergunta que você quiser fazer, o comentário também para o Rodrigo, e vamos fazer uma troca, que isso é muito importante para a gente. Né? Certo, Johnny? Certíssimo. Então vamos lá, que o episódio está muito bom. Compartilha, já deixa um like, bora! Johnny, se a gente gravar mais um episódio sobre agro, a gente vai conseguir pedir música no Globo Rural. Mas eu gosto da música da abertura, a original já. Qual? Aquela musiquinha do Globo Rural? Isso. Cara, eu não lembro. Sabe por quê? Porque tem que acordar cedo no domingo. Sabe há quantos anos eu não vejo no Globo Rural? Coisa de criança, né, velho? Você tá esperando começar os desenhos, né? Ver Globo Rural, ver Siga Bem Caminhoneiro, Pesca e Companhia. Nossa, Siga Bem Caminhoneiro. Tem um outro que tinha aquele... Que é um cantorzão, um sertanejo antigo. Que tocava viola, como era... Almir Sater? Não. Sérgio Reis? Renato Teixeira. Pô, fugiu completamente da minha bolha. Não tenho a menor ideia de quem seja. Eu acho que era Viola do Brasil, alguma coisa assim, pela manhã cedo. Dia de domingo, eu falo que meu pai assistia. Daqui a pouco a gente troca o nome do podcast pra um desses, cara. Rodrigo dos Anjos, bem-vindo, meu caro. Obrigado, Elton. Hoje a gente tá aqui com o Rodrigo pra gente falar um pouco mais sobre a carreira dele. Entender como que esse cara virou o CIO da Ihara, que é uma das grandes empresas aí de agro, que a gente vai descobrir o que faz. E como lidar com a gestão de tecnologia de uma forma de um mercado tão fora da nossa realidade, né, Johnny? Fora da minha e da sua, né? Quem está nos ouvindo talvez tenha um pouco mais de contato. Então a gente passou aí alguns episódios falando mais da parte técnica, desenvolvimento, inovação. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, entender um pouco mais como que é gerir uma empresa de tecnologia nesse mercado. Bem-vindo, Rodrigo. Dá um oi pra galera aí. Bem, boa noite a todos. Começar agradecendo a você, Wellington, pelo convite, né? A Damares também, que entrou em contato comigo. Ao Johnny, que ficou
na antessala aqui comigo, tomando uma cervejinha, conversando, já me pautando de como que realmente as coisas acontecem. Eu sou o resenhador aqui do... Ele é o resenhador e acompanhante de cerveja oficial do PPT. Pelo menos tem que ter um acompanhante, né? Já e que... arquiteto de sistemas também nas horas vagas. É, só nas vagas. É isso aí. Então, cara, falar um pouco da minha carreira, a conversa é longa, né? Eu vou tentar resumir um pouco aí da minha história. Eu, quando era criança, eu queria ser jogador de futebol, né? Então... Tudo a ver com TI. É isso aí. E aí vai encontrar assim, como é que foi parar na TI? Até eu me pergunto até hoje isso aí. Acho que todos nós perguntamos, que momento da minha vida eu tomei essa decisão De ir pra TI. de cair na TI? E aí, cara, eu saí pra jogar futebol. Eu sou natural de Belém do Pará, né? Mas muito cedo eu fui morar em Alagoas, né? Morar em Palmeira dos Índios. Tem que falar o nome porque eu fiz eu tive um livro agora há pouco que escreveram a minha história, eu não coloquei o nome da cidade. Cara, todo mundo criticando. Pô, os caras... Mas ninguém não fala o nome da cidade que você cresceu, que você... Não. Ficou metido já, né? Foi pra Pois cidade é, grande. tá vendo? Já é... Deve ter um busto na cidade dele. Quebraram agora. Quebraram. Não tem, Tiraram não. depois. Então, eu quando criança cresci em Palmeira dos Índios e Palmeira era uma cidade que vivia muito futebol. Cidade do interior, né? Nordeste. E assim, futebol de salão era muito forte, né? A gente tinha um colégio lá que ele incentivava e isso assim, cara. Meu sonho era assim, eu vou ser Sócrates, eu queria ser jogador de futebol e médico, né? E aí com 15 anos... As duas muito a ver com TI. Tudo a ver com TI, né? E com 15 anos eu fui embora para Belo Horizonte, fui jogar futebol. Eu fui para o América Mineiro, fiquei lá até os 20 anos, né, jogando. E o meu irmão do meio, eu sou o mais velho de 3 irmãos, passou no vestibular para odontologia, né? E eu falei, cara, meu pai era aquele nordestino que o que ele exigia da gente era estudar. Mais nada. Cara, faça o que você quiser, mas estude, né? Então eu falei, pronto, então acabou a minha vida, porque eu era adiantado na escola até os 15 anos. Fui jogar futebol, falei assim, cara, vou virar famoso, vou estudar pra quê, né? Então deu aquela parada e meu irmão passou no vestibular. E minha cabeça entrou em giro. E eu falei, cara, vou voltar. Peguei o telefone, liguei pro meu pai. Esse ano eu tava subindo profissional. E aí eu falei, pai, não quero mais jogar futebol. Quero voltar a estudar. E aí ele, cara, do mesmo jeito que você falou que você queria ir, você pode voltar. Vai estar na sua decisão. Eu falei, então tá, vou voltar. Voltei. Né? Quantos anos você tinha no estado? 19 anos, ia fazer 20 anos. E aí eu terminei o 3º ano com o meu irmão mais novo. Eu era adiantado 2 anos praticamente. E eu terminei o 3º ano com o meu irmão mais novo. Quando eu terminei, perdidaço, não sabia o que fazer. Né? Cara, acabou o estudo, queria ser jogador de futebol, não vou ser mais. Né? Queria ser médico, parei um tempão de estudar, perdi o ritmo de falar assim, poxa, era aquela coisa que eu vou me dedicar. Né? E aí o meu pai tinha uma empresa de representação de utensílio doméstico e falou, cara, você vai vender. Né? Eu falei, então tá bom, vou vender. Né? E comecei a vender e nesse tempo a minha mãe comprou um computador para meus irmãos. E aí é que vem a informática na minha vida. Né? Quando meus irmãos já mexiam, já estavam a Mirk, batia pau, cara, eu era um peixe fora d'água. Né? Eu olhava assim e falava, porra, velho, que porra é que esses meninos estão fazendo nesse negócio aí? E um dia eu fiquei em casa e eles foram para a escola. Né? Um fazia faculdade e outro estava fazendo cursinho. E eu fiquei em casa, olhei aquele computador e falei, cara, vou desmontar para ver como é que esse negócio funciona. Abri o computador todo, tirei todas as peças, separei, né? Tive o trabalho de separar assim, parafuso. Você tirava aquelas fitas lá do HD. Os flat. Fita flat, e os cabos flat, né? E aí separei tudo e não consegui ligar de volta. Ou seja, o computador não tinha 1 ano, eu desmontei e perdi a garantia, né? Porque você tinha aquele negócio que você fechava a porca atrás para não abrir o gabinete. E aí, né? tinha aquela fitinha que se tirava e ficava marcado. Isso aí, né? tá vendo? Não sou tão velho, não, né? Não, quem nunca arrancou um daquele? E aí, nisso surgiu um curso em Maceió, uma escola técnica de Recife. E eu falei, pai, eu quero fazer então essa escola técnica. Ele falou, tudo bem, vamos fazer. Eu trabalhava e estudava. E fiz a escola técnica. E aí, nisso, eu já entrei no estágio, numa construtora, que foi o meu primeiro emprego. Entrei lá como estagiário. Lá mesmo virei gerente. Eu virei gerente com 24, 25 anos. É a minha primeira vez que eu fui promovido. Foi muito rápido isso. Mas você entrou já como TI? Entrei como TI. Entrei como estagiário, o menino da informática, né? Fazia de tudo. Carregava a máquina para lá, carregava a máquina para cá. Era uma Acertava construtora. impressora, trocava cartucho. E dava suporte. E aí, a minha primeira promoção foi assim. Lá, eles usavam um RP que
Vou falar o nome? Pode. Depois nós mandamos uma proposta de patrocínio. Lá eles usavam o Proteus na época, né? E aí era uma gerente. Ela falou, Rodrigo, você não quer largar esse trabalho de suporte e começar a desenvolver relatórios para ajudar a gente no RP, na manutenção do RP? Eu falei, vamos. Né? Comecei, falo a verdade, não era muito minha praia, não. Mas eu gostava, né? Era um trabalho de menos esforço do que o outro, né? Era um esforço mais mental. E aí, nisso, a gente precisou migrar o RP e teve algumas mudanças que eu me questionava bastante. Tipo, a gente precisava fazer fechamento do mês. A contadora chegou uma vez para mim e falou assim, Rodrigo, eu preciso que você desenvolva esse relatório dessa forma. E aquilo não entrava na minha cabeça, cara. Eu falava assim, pô, mas por quê desse jeito? E eu perguntava a ela, me explica por quê, o que é que isso vai trazer? E se ela tentava me explicar, eu não conseguia entender. Né? E nessa época eu fazia ciência de computação já, fazia faculdade. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Tranquei o meu curso de ciência de computação. Não acredito. E falei assim, vou fazer administração. Porque eu preciso entender o que essas pessoas estão me pedindo. Entendi. Né? E aí eu já tinha feito o curso técnico, né, de processamento de dados. Eu falei, daqui para frente eu vou tentar ser autodidata. Vou tentar me virar. A base técnica eu acho que eu já tenho, né? Uhum. E peguei, comecei a estudar administração e eu acho que isso foi a grande virada de chave da minha carreira. Né? Porque aí eu conseguia... e aí eu acho que por isso eu fui promovido muito cedo, porque eu comecei a entender do negócio, como é que acontece isso? E aí eu comecei a fazer um trabalho que hoje, por exemplo, de arquiteto, que já foi de analista de negócio, que já foi de analista de sistema, de você interpretar o que o negócio precisava e você colocar isso dentro do sistema. Sim. Achei divertido como isso começou, né? Tipo assim, comecei a trabalhar com esse negócio de desenvolver sistema, falei, ixi, isso aqui não é pra mim, não. Não tô achando muito legal. Opa! Porque até você falou de não querer, de não pensar em ser de TI quando você era jovem, acho que ninguém pensa muito, né? Mesmo eu que mais ou menos já queria trabalhar com essa área, mas ninguém fala, putz, meu sonho é desenvolver relatório. Você já viu uma criança falando... Meu sonho é fazer aquele sistema ali ó, que o Itaú tá usando agora. Tipo, você você pensa em fazer videogame, hoje em dia fazer, sei lá, relay de podcast. Você acha que alguém pensa assim, puta, se eu conseguir emplacar um sistema contábil aqui para essa empresa... Eu vou... Já viu alguma criança falando, o que você quer quando você crescer? Dev. É. Não, não tem. Você cai nesse mundo. O buraco negro da TI te puxa para dentro. Né? Até porque muda muito a descrição do que é os cargos de TI. Então, a pessoa nem consegue... A criança não consegue nem perceber. Por exemplo, hoje é dev, né? Mas já foi analista de sistema. Né? Então, e é dev o quê? É dev back, dev front. A gente inventa muito também. E aí, cara, eu entrei para o mundo de entender mais do negócio e tentar transferir isso para TI. Eu falo lá em casa, não tem uma Alexa lá em casa. As meninas falam para mim, eu tenho 2 filhas, né? E aí elas falam para mim assim, pai, mas o senhor é um cara de TI. E a gente não tem nada automatizado dentro de casa. Eu falei, gente, o mundo é diferente do TI que vocês entendem do TI que eu vivo, né? E é verdade, né? Sim. Quem gosta de desenvolver, quem é aqueles caras mais... Os geeks lá, os nerdzinhos, eu nunca tive essa pegada. Mas na época que... Eu tive uma empresa de tecnologia também, mas mais na parte de manutenção. Na época, você fazer manutenção do computador dava dinheiro, né? Sim. Hoje quebra, você joga pela janela. É isso aí. Então, até a gente... Às vezes, quando não quebra, também você joga. De uma forma empreendedora, assim, a gente pensava... eu juntei com 2 sócios, a gente montava uma Fiorinozinho para atender 24 horas as empresas. Nossa. Né? Então, era uma loucura, né? Meu Deus, cara. Quem me salvou, isso eu tive um chefe que ele me salvou, porque eu queria largar esse meu emprego que eu fui promovido para poder me dedicar à empresa. Ele falou, cara... Você já conseguiu estabilizar o ambiente. Então, vai lá. Trabalha nas 2 coisas. Não tem problema. Quando a gente precisar de você, se a gente chamar e você vier, tá ótimo. Me salvou, né? Porque imagina se eu tivesse largado. Pois é. Como é que ia estar consertando o computador hoje? Ia estar consertando o quê, né? Agora ia estar trocando chip de Arduino. Ia sair de ADM para fazer redes, ia descambar para baixo. Isso daí é fato. Imagina, você podia estar codando hoje. Escapou, hein, Johnny? Nossa, por pouco. Mas todo mundo tem que ter esse batismo aí na área de TI. Eu lembro quando eu instalava a internet a rádio lá, subindo a antena. Eu falei, nossa, isso aqui eu quero pra minha vida mesmo. Caramba, você instala a internet. 7h30 da manhã, em cima das antenas de 40 metros. Tecnologia é legal por isso. Ninguém nasce pronto e ninguém entra já grande, né? Todo mundo tem que fazer um passo a passo. Não tem você assim,
eu já entrei e já era grande. Não. Mas agora, vamos xingar aqui nos comentários. Pode xingar, tá? É bom pra gente dar aumenta a relevância do vídeo. Mas a galerinha também é Nutella agora. A galera tá saindo da faculdade, já fazendo estágio, codando e tal. Pô, na nossa época, você fazia... O primeiro trabalho ali era passando pasta térmica nos processadores, instalando internet a rádio. E aí você ia meio que conhecendo a TI, né? E agora tá meio Nutelinha, viu, Johnny? Não tá não? É bom que você vai instalar internet errado, você aprende redes e quebrar a parede ao mesmo tempo. É verdade. Você faz um reboco, configura uma faixa de IP e um DHCP. Uma coisa que a gente estava falando, inclusive, em outros programas, né, a respeito de carreira, e se você comparar com outras carreiras, por exemplo, eu sempre achei isso uma grande vantagem da carreira de tecnologia, pelo menos como eu via. Você quer ser, por exemplo, vamos pensar áreas boas hoje em dia, né? Tecnologia e medicina, por exemplo. Obviamente, que paga até melhor, né? Mas o médico que ele estuda 5 anos, você investe seu tempo, seu dinheiro ali, 5 anos, depois tem especialização, tem residência para fazer, e daí você sai, como você falou, você sai dali, já ganhando muito bem. Já ganhando bem, pelo menos os padrões da sociedade, né? TI você começa ganhando bem menos, mas você começa muito antes. Você está na faculdade, você já 6 meses você já está estagiando, já está jogando. Você faz um tecnólogo, por exemplo, bom, é um cara bom, você sai daí e vai ser um analista júnior, por exemplo, logo de cara. É porque... A curva é menos íngreme. A curva é menos íngreme, é verdade. Mas também não gostaria de chegar no hospital e falar, você fez o quê? Todo primeiro semestre de medicina. Mas a gente tem uma carreira de jogador de futebol também, né? É uma carreira curta, se você é técnico por muitos anos, né? Hoje em dia você contratar assim... tem um você chega pouco lá, disso. 50 anos, o que é que você faz? Você deve. Deve de quê? Né? Você já olha... Tem um pouco disso, eu vou deixar o card aqui. A gente fez o episódio com o podcast Deve 40+, que a gente falou justamente sobre isso. Como as empresas veem esse etarismo aí no mercado de tecnologia. E isso é um problema. Tanto em relação à idade, quanto em relação a mulheres, etc. Né? Então, eu vou deixar o card aqui, tá em cima da cabeçona do Johnny. É até um negócio meio esquisito, né? Porque, beleza, você é metalúrgico, por exemplo, com mais de 40 anos, o cara não aguenta mais carregar peça, mas... Programador, né? E pior que, eu juro pra você que, tipo, eu tento ter uma mente mais aberta, né? Mas já me peguei pensando nisso algumas vezes. Porra, mas o cara contratamos um cara aí de 50 anos. O cara deve por quê, velho? O que aconteceu? O que deu errado? Você? Naquele não quis crescer. E às vezes não tem nada de errado. Não tem. O cara simplesmente gosta de ser desenvolvedor. E assim, hoje, o Elton pode me ajudar aí também. Quando a gente tá no cargo de gestão, hoje, quando eu olho assim que eu vou contratar uma pessoa, dependendo do que eu vou contratar, cara, o cabelo branco faz diferença. Porra, se faz. Porque, assim, eu acho que a nossa geração, ela foi a última geração que teve que se preocupar com recurso. Né? Era recurso de máquina, era recurso de processamento, era recurso de espaço. Hoje ninguém se preocupa com isso. Né? Então, cara, o código desses meninos hoje, cara, um ou outro é muito bom. Os outros, a maioria é muito ruim. Vocês que estão lá. Então, o cabelo branco faz diferença. Né? A própria arquitetura dos sistemas hoje tem tanta abstração que o cara já não se preocupa mais em monitorar recursos, sabe? Porque ele está codando dentro de uma VM, essa VM tem um Kubernetes, que tem um pod, lá dentro tem uma JVM. A abstração está tão grande que o cara só produz código e não tem essas preocupações de aspectos não funcionais como a gente tinha no passado. Mas junta com o que ele estava falando também a respeito de o tipo de perfil que a gente tem hoje em dia também. Os sistemas começaram a ficar tão complexos, a arquitetura tão complexa, que a própria arquitetura começou a absorver a complexidade das coisas para deixar o desenvolvimento mais fácil. Sim. Então, e melhorar o lead time. A nossa geração tinha que se preocupar com características que hoje em dia são de arquitetura, mas pra gente era tudo sistema para fazer rodar. A primeira vez que eu comprei meu livro lá no Oliveiro, né? Faça um site ASP em 10 dias. Oliveiro, cara. Cara, você configurava o servidor de aplicação. Você tem que achar esse livro pra gente deixar exposto aqui no podcast. Você tem de várias tecnologias. Mas você configurava o servidor de aplicação, tinha que saber minimamente como funcionava uma interface de rede. Se você quisesse de fato que seu site ficasse disponível, e na época era caro, você não queria pagar um provedor para um site que você está testando, saber como é que funciona, sei lá, um NAT, como é que você habilita a porta, IP, esse tipo de coisa. Hoje em dia, até por causa das necessidades, da falta de mão de obra, a arquitetura da empresa, e não só os arquitetos, mas o processo da empresa como um todo, absorve essa complexidade. Fala, cara, tipo assim, a gente vai colocar isso aqui tudo numa esteira. Só coda. Você só precisa programar, igual você estava falando. O cara não se preocupa com o recurso, porque geralmente ele não tem isso para ver. Quem vai se preocupar com isso, tipo, sobe mais pod lá, se estiver errado, né? Mas aí, como eu sempre falo, né? Esse tipo de coisa não é imprescindível o cara saber lá na linha, né? No nível de dev, mas quando dá pau é importante ele saber. Sim, quando tá tudo rodando bonitinho, ninguém precisa saber como é que funciona
um protocolo de rede, até a hora que ele dá pau. Aí sim, aí quem é que vai saber como Aí chama resolver isso? SRE. E aí chama o cabelo branco, cara. Não exato. tem jeito. Aí. Você acha que o menino não sabe. É muito difícil. E cai muito no que a gente tava falando, Johnny, da complexidade que tá virando a nossa cadeira, né? De gestor de tecnologia. Porque antes a complexidade, vamos pensar que estava na ponta. A complexidade estava lá. Por quê? Porque você tinha pouco recurso, então você tinha que ser bom para trabalhar com aqueles poucos recursos que você tinha. Mas no final, o resultado era muito bom. Né? Hoje em dia, a gente quer pensar no resultado. Então, vamos fazer uma reengenharia e vamos voltar. Para contratar, você quer montar um sistema, você tem que contratar um dev back-end, um dev front-end, um UX, né? Um squad que, cara, você olha assim, mas eu preciso disso tudo. Antigamente, um cara fazia tudo isso. Né? Fazia, testava, desenvolvia, documentava. E como é que você leva isso para o board? Porque o board, a maioria dos boards das empresas hoje são boards que ainda são da geração passada. E aí o cara fala assim, cara, mas eu desenvolvi em casa e eu tinha um time de X pessoas. Hoje vocês têm produto de tudo fora, você ainda precisa 3 vezes mais pessoas do que eu tinha no meu time antigamente. É complicado, né? É difícil você justificar a eficiência operacional, né? Porque no fim a gente tem essas composições, essa fragmentação da tecnologia para ser uma coisa meio industrial, de você conseguir ter gente com menos responsabilidade em cada etapa, mais gente produzindo, teoricamente produziria mais. Mas a reflexão é boa no sentido de, se eu não estou industrializando, eu estou trabalhando numa coisa só, num produto só, preciso de tudo isso, vem aquela mesma discussão de monolito e microserviço, né? Tem uma aplicação só ali, um time trabalhando, precisa você fazer esse microserviço, um monolito não atende, né? E aí não poderia ser um dev e um front, de repente, fazendo isso? É uma reflexão boa, porque parece que tudo tem que ser em squad, tem que ter todas aquelas funções. E, cara, às vezes a característica do produto e da empresa não dá fit, sabe? E aí a gente cai no modismo que é tecnologia também, né? Porque você falou aí de microserviço, monolítico. Muitas consultorias, e normalmente são elas que ditam que o mercado vai comprar ou não vai comprar, né? E eles trazem isso, por exemplo, como uma transformação. Como que você vai transformar o seu negócio. Cara, senta na nossa cadeira e vê se isso é verdade. Não é verdade, né? A gente traz uma complexidade e dependendo do modelo de negócio da empresa que você está gerindo, não cabe aquilo. Mas aí chegou um consultor que teve acesso a seu CEO e ele falou para ele, cara, se a sua TI não faz isso, vocês estão ultrapassados. E isso vira verdade. Sim. E como é que você justifica que ele não precisa daquilo? E eu vi muito isso acontecer na pandemia. Né? Quando a gente fala assim, todo mundo fala, a pandemia acelerou a transformação digital. Verdade. Né? Eu falo que a gente, CIO, tinha um bolsão de tecnologia e passava vendendo, né? Chegava assim os caras, cara, usa esse aplicativo? Ninguém, não, vou usar isso não, cara. Não, vamos testar isso daqui, é melhor para a gente fazer videoconferência. Não, isso aqui não funciona. Não, vamos mudar, fazer um workplace. Não, isso aqui também não funciona. Quando veio a pandemia, zerou o nosso estoque. Né? Pegou Levaram todo mundo, assim, levou. E aí a gente olhou assim e disse, e agora, o que é que eu ofereço? Né? E aí começou esse modismo, porque, por exemplo, nuvem. Né? É importante, ajudando na transformação? Sim, mas todo mundo precisa migrar para a nuvem, tudo. Sim. Né? E o custo disso, de você controlar isso? E na pandemia todo mundo migrou. Por quê? Modismo. Porque não, a gente tem que migrar, porque só na nuvem que a gente vai conseguir dar mobilidade, dar escalabilidade. Não é uma verdade. Entendeu? Ajuda, mas não é mandatório. Não é né? mandatório. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Né? E é isso que eu digo que é muito arriscado quando
a gente trata a tecnologia como fim e não meio, né? Então, você não tem que pensar, tipo, eu preciso ir para a nuvem. O seu objetivo não é para a nuvem, coleguinha. Seu objetivo é resolver um problema de negócio. Talvez para resolver aquele negócio seja mais fácil na nuvem. Então, justifica-se o meio ser a nuvem para atingir um objetivo de negócio. Mas seu objetivo nunca deveria ser, agora eu tenho que plantar microserviço na empresa, agora eu tenho que ir para a nuvem. Isso nunca tem que ser o objetivo, isso tem que ser o meio. E o meio tem que ser bem avaliado, porque nem sempre a tecnologia da moda é a melhor estratégia para você atingir o resultado de Me parece um negócio até contraditório, até engraçado, assim, porque me parece uma ideia muito de desenvolvedor jovem, sabe? Eu, por exemplo, eu lembro que eu era muito impaciente, com as minhas imperfeições. Então, por exemplo, eu trabalhava uma semana num sistema, não profissionalmente, mas, sei lá, que eu estava estudando, por exemplo. Ou até profissionalmente, se fosse algo que eu tivesse tempo. Trabalhando uma semana. Lá no final, eu falava, puta, não gostei do jeito que eu organizei essas classes aqui. Pagava tudo e começava de novo. Hoje em dia, obviamente, é algo completamente impraticável e faz muito pouco sentido do ponto de vista de performance, esse tipo de coisa. E de repente você vê líderes, gerentes, executivos colocando isso num nível muito maior. Tipo, a nossa empresa tem algumas avenidas tecnológicas, vamos chamar assim, que a gente não tem acesso por causa do nosso parque tecnológico. A gente não tem nada na nuvem, por exemplo, a gente não consegue acessar algumas tecnologias. Vamos migrar tudo. Pra quê? Mas sim, mas e aí pra mim, parece que me falta tipo, o básico do básico, sabe? Que é uma conta que é tipo assim, onde que eu vou chegar com isso daqui? Vou chegar aqui. Mas eu vou ter que gastar isso aqui tudo no começo. Se eu continuar assim agora, eu tô aqui, mas eu consigo fazer assim. É ver se essas curvas, essas curvas se encontram de custo e de tempo, de qualidade. E isso é uma armadilha, né? Porque aí a gente, voltando pro agro, a gente é igual uma plantação. Você fez aquela plantação, você tem 6 anos, você tem que fazer ela bem feita, porque ela vai durar ali, por exemplo, cana. Ela vai ter um período de 6 anos para você estar colhendo ela, estar mantendo ela. Quando você faz um movimento desse de ir para a nuvem, que você investe pesado, cara, como é que você volta? Então, tinha uma pessoa lá que tomou uma decisão, né, de uma forma empírica, porque é um meio que decidiu como fim e não envolveu a estratégia, porque você tem que pensar na estratégia. TI, cara, não existe TI por TI. TI é negócio, não vai achar que a tecnologia ela é importante, ela suporta, ela determina hoje, ela transforma um negócio, mas, cara, existe um negócio. A gente não é... Eu tenho um chefe que sempre falava isso pra mim, ele fala, o setor de TI nunca vai trabalhar para o setor de TI. A gente sempre vai trabalhar para as áreas de negócio. E isso é fato. E aí você toma uma decisão. Eu migrei tudo para a nuvem. Estou tecnologicamente lá em cima. Tá. E agora? Veio um ano ruim, você não tem o que fazer com o seu custo. Você não consegue voltar. Você fez um investimento para sair. Como é que você volta? Como é que você... e aí como é que você chega para o board e diz assim, a nossa estratégia de TI não foi a melhor escolha, porém, a gente vai ter que se manter nela. Eu me questiono isso todo dia, cara. Entendeu? Porque você tem que a decisão hoje não pode ser uma decisão autocrata. E não pode ser meramente técnica, né? Não, tem que ter uma justificativa. Não tem chance de ser técnica, né? A gente não pode... Mas as empresas, às vezes, elas exigem que a gente tome uma decisão porque elas não têm essa visão de que TI é parte da estratégia. Sim. Isso é muito ruim, né? Não é nós de tecnologia, gestores de tecnologia, que temos que dizer para o negócio o que a gente vai fazer. O negócio tem que me dizer o que ele espera, qual é a estratégia dele, para que eu faça uma estratégia de tecnologia para atendê-lo. Para suportar, né? Não o contrário, né? Senão perde o sentido, né? Senão a gente... E é muito comum isso. Principalmente em empresas que a tecnologia é muito forte e os gestores de tecnologia são gestores mais poderosos, é comum até o negócio se limitar em função da tecnologia. Tipo, não, mas isso aqui eu não posso fazer isso porque meus sistemas não permitem. Isso é muito comum. Pera aí, cara, tá errado. O sistema tem... Se você não tem um produto, não faz negócio, porque a tecnologia não atende, você tem que mudar a tecnologia e não mudar o negócio, né? No fim das contas é aquilo, né? Você tem um projeto que seja desde um sistema básico até um projeto de renovação digital. Cada caixinha que a gente desenha ali naquele processo, ela precisa ter uma justificativa, ela precisa estar ali. Estou pensando num desenho de arquitetura, mas imagina que fosse um desenho de estratégia. Cada caixinha daquela de operação, de processo, tem que estar ligada a uma caixinha de objetivo estratégico, de objetivo de negócio. Você não pode colocar assim, eu vou fazer isso aqui com o microserviço porque eu acho mais divertido. É o famoso
Isso vai dar um outro episódio. As capabilities de negócio, capabilities de tecnologia que você habilita para atender o negócio. Mas voltando à tua carreira, Rodrigo. Tu virou gerente. Aí eu virei gerente. Do estagiário a gerente em 3 anos, sei lá? Mantendo a Fiorino Foi 4 cheia anos. de computador. 4 anos. 4 anos, com os gabinetes dos 486 dentro da Fiorino. Aí acabou a sociedade, continuei na construtora. Essa construtora ela foi vendida. Ela era uma construtora nordestina, ela era maior do Nordeste. Foi vendida para uma construtora aqui de São Paulo. Aí eu fiquei um tempo indo e voltando. E o mesmo grupo, ele tinha o braço agro. O grupo da construtora ele tem um braço agro. E o pessoal do grupo, lá que era um grupo de usinas, eles me chamaram para ir para a usina. Né? Que eles iam ficar com uma parte da construtora. Então eles falaram, cara, quem é que vai suportar isso, né? Você conhece, né? Vamos deixar esse cara perto. E esse foi um ponto. O outro, eu para vir para a construtora que tinha comprado a que eu trabalhava, eu ia mudar para São Paulo, eu tenho 25 anos, minha esposa estava grávida. Eu falei, cara, não é o meu momento de fazer essa mudança, né? E na época até o gerente lá que me contratou, ele falou assim, cara, não tem uma vaga de gerente para você, né? Porque existiam 2 gerentes, né? Mas eu acho que você vem e vai ser bom para você. E foi realmente, porque eles, diferente da construtora, que eu já tinha um RP de mercado, a gente tinha feito 2 implantações, a usina ela desenvolvia o sistema dela internamente, um RP. Né? E aí eu fui vivendo esse mundo aí de uma fábrica de software, né? De que você desenvolver um monstro. Né? Então, realmente, é reinventar a roda. Fazer o homemade hoje um RP. E aí a gente chegou, né, por volta de 2008. Não, 2008 foi quando eu fui. 2009, 2010, os donos resolveram ser uma empresa familiar. E falou assim, cara, vamos largar a gestão e vamos profissionalizar. Então, qual era o primeiro movimento? Eles foram muito assertivos. A consultoria que apoiou eles foi muito assertiva com isso. Eles falaram, a gente precisa rever primeiro os nossos processos, compliance. Então, primeiro ponto, RP. Não dá para vocês saírem do negócio, um RP que era uma alfaiataria, né? Você deixava ali o RP com a sua cara. O Hélito era o gerente de controladoria, então fazia tudo que o Hélito queria. Do jeito que queria. Então, vamos migrar para um RP de mercado. E aí vem um outro momento muito legal e termina que eu voltei à tona do negócio, né? Porque assim, eu entrei para fazer ali ficar no meio entre a área de TI e a área de negócio, só que quando a gente foi para um RP de mercado, ninguém conhecia de RP de mercado. E eu já tinha passado por essa experiência na construtora. Então eu voltei para participar de todo o projeto, de todo RP e tudo. E aí a gente ficou, cara, foi um projeto de 10 meses. A gente foi... eram 5 unidades, 4 aqui no Sudeste e 1 no Nordeste. A gente ficou em Araraquara. O dono, que era hoje ele é presidente do conselho, ele na época ele era diretor-presidente igual, que era uma família de 13 primos, né? Então, ele era o diretor-presidente e ele tinha uma visão de TI, cara, muito diferente. Muito diferente. Você tem ideia, na crise de 2008, ele teve que tirar pessoas de todas as áreas, ele não tirou TI. E ele chamou a gente para falar isso. Ele falou assim, cara, eu sei que com a TI, isso em 2008, vamos pensar, uma empresa do agro, né, nordestina, o cara chegou assim, a TI, ela me dá suporte para eu fazer todas essas movimentações. Porque eu sei que com vocês eu consigo automatizar meus processos, eu consigo melhorar minha produtividade. Pô, cara, mas era 2008. Tá visão, hein? Era 2008. Você tem ideia, a usina que a gente trabalhava, eles fizeram o primeiro movimento entre usinas de ter um data center externo. Até hoje isso é raridade. Caramba. Porque o agro é muito conservador. Sim, com isso. Geralmente fica numa data room ali dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. E aí a gente migrou cedo. Então fui para a usina, fiquei durante 14 anos na usina, no agro. Vou fazer um parênteses aqui, vou deixar o cartão aqui também em cima da cabeça do Johnny de novo, que esse processo que o Rodrigo comentou, que é o famoso make or buy, né? Você fazer análise de se você compra, se você constrói, se você vai para uma ferramenta proprietária. A gente discutiu no episódio 101, que também fala um pouquinho de agro, que é da Agroforte, dessas decisões estratégicas. Então, só deixar aqui, o link vai ficar também na descrição, tá? E aqui no card do YouTube. Tô me sentindo aquelas Ring Girls já. Isso. Na próxima a gente faz isso, Johnny. Você fica segurando o cartãozinho assim. E aí bota o número do episódio, né? Isso, O card, levanta aí, o número do episódio. Então, assim, aí... 14 anos, cara. 14 anos de usina. Mas lá você não era gerente. Nesses 14 anos você passou por algumas áreas. Fui subindo, né? Fui subindo,
Mas terminou que assim, o meu foco ficou muito sempre na parte de sistemas. Né? Quando eu tive um background forte quando eu iniciei na parte de infraestrutura, então de montar servidor, de Windows NT, de montar aquilo, né? Mas depois que eu migrei para a parte de sistema, que eu fiz o meu primeiro rollout de RP e depois eu fiz uma migração, e uma das condições de eu sair da construtora era assim, cara, você vai sair, a gente vai, ok, mas você vai nos ajudar a fazer o rollout de um RP que a gente tinha acabado de implementar para a empresa que tinha comprado. E eles estavam implementando na época o SAP e a gente falou, cara, então vou participar. E aí eu virei mais da área do sistema. Você pensa assim, cara, no que é que você é forte? Eu não sou forte nada, né? Eu sou generalista total, mas eu acho que essa parte de processo, de sistema, até linkado com a formação, é onde eu navego melhor. Né? Ontem eu estava reunido com o meu gestor de infraestrutura e eu falei para ele assim, eu falei, cara, com vocês eu só converso se der problema. Vocês não é para vocês estarem aqui me chamando e a gente tá, porque não é para dar problema, né? A operação, a infraestrutura tem que funcionar. Né? Eu tenho assim, poxa, eu tenho uma pancada de projeto de sistema dando problema, eu tenho que estar focado ali, eu não posso estar com vocês hoje, então me ajuda. Né? E aí eu virei mais na parte de sistema e a gente pega falar de transformação. No agro eu vivi algumas ondas de transformação no agro, né? Desde, por exemplo, a colheitadeira, que é uma transformação, porque assim, transformação não serve para resolver um problema. Né? Então, tudo é... eu preciso gerar um resultado, preciso melhorar o problema. Qual era o grande problema do agro antigamente? Pessoas. Você tinha 20 mil pessoas trabalhando muita mão de obra. Muita mão de obra. Como é que você controlava a mão de obra? Problema. Né? Você tinha gerentes para controlar, gestores, supervisores, fiscais, tudo para controlar a mão de obra. E aí você fala assim, eu sempre falava muito isso. Cara, beleza, vamos resolver um problema. A gente tem um problema, vamos resolver. Inventaram a colheitadeira. Aí criaram outro N problemas. Sim. Porque não existia área de manutenção, teve que existir, é caro. Não existia compra de diesel como compra, teve que existir, é caro. Então aí a gente cria outros problemas. Aí a gente cria transformação para resolver o problema que a gente mesmo criou. Né? E aí a gente fala assim, tá, e como é que a gente faz para otimizar o diesel? Como é que a gente... Então, é um ciclo que não tem fim. Não tem fim. Uma hora a colheitadeira vai evoluir para alguma outra coisa que vai trazer outros problemas, que vai precisar de mais transformação. E já começa certo quando o problema existe, pelo menos, né? Sim. A gente tá falando aqui de muita gente que quer transformar por transformar só, né? Isso. Tá tudo funcionando aqui, vamos colocar na nuvem isso aqui tudo agora. Vai funcionar lá agora. Pois é. E eu dei muita sorte na minha carreira, porque eu passei por lugares que você viveu um negócio, né? Como era uma empresa familiar, então todo mundo era muito próximo, né? E o fazer acontecer, cara, era aquela que hoje em dia a gente não vê mais, até por causa dos modelos de trabalho de híbrido, né? Home office, tá todo mundo distante, mas era pegar na mão e, como a gente fala assim, carregar o piano. Né? Várias vezes, assim, num sufoco, você trabalhar... Hoje, por exemplo, eu estou na indústria, né? A indústria, ela, teoricamente, é um mundo mais fechado, mais controlável. O agro, que produz, não tem esse controle. Hoje pode chover. Se chover é bom ou é ruim? Depende. Se fizer sol, muito sol, é bom ou é ruim? Depende. Entendeu? O solo. Então, cara, são muitas variáveis e você usar a tecnologia para ajudar o pessoal nisso é uma coisa fantástica. Né? Por quê também? Você pega os gestores mais antigos do agro, cara, são caras que não têm estudo. E como é que o cara aceita essa transformação? Como é que ele aceita você levar um tablet para ele lá e dizer assim, ó, toma aqui, cara, você consegue controlar tudo isso aqui. E a planilhinha dele, o papelzinho que ele anotava? Cara, isso é uma coisa que eu acho muito bacana e que eu aprendi muito aqui nesses episódios que a gente fez sobre agro, sabe? Como a tecnologia ela consegue transformar e ela é meio que uma cultura disruptiva no meio do caminho, né? Porque tem muito de tradição no agro, né? Do pessoal que passa aquilo de família para família, sempre foi daquele jeito. E você levar essa transformação para o mundo tão tradicional e plantar resultado com isso é sensacional. Sensacional. Até por ser mais difícil, né? Como você falou, você tem que mudar o mindset de muita gente, tem que mostrar. O diálogo é diferente, né? Não adianta você falar assim, o Elton foi contratado, paulista da capital, que sempre trabalhou em São Paulo, vai lá no agro. Cara, conhece de tecnologia, sabe que vai ajudar. Mas se ele não conseguir falar a língua do cara que tá lá na ponta, cara, nunca pôs uma galocha, um chapéu na cabeça, não sabe. Vai chegar lá de sapatênis no meio do canavial, os caras vão olhar assim, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Com esse notebook embaixo do braço, meu filho, sai daqui. Camiseta de banda. Hoje nem pode, né, que é tanto EPI, mas vai olhar, né, vai dizer um surfista aqui no meio do canavial, né, não cabe. Então,
É muito tradicional o agro brasileiro e não é brasileiro. Eu trabalhei na cooperativa de holandês. Cara, eles também são tradicionais pra caramba. Velho. A agricultura como um todo, Como né? um todo. Eu acho que no o agro todo, no mundo é muito tradicional. Né? Eu até estava conversando com o Johnny antes. E a gente fala, é bonito, né, essa disrupção, essa transformação. Mas existem alguns pontos que são preocupantes. Principalmente no Brasil. Porque o agro no Brasil ele é no interior. Né? E é um interior que se transformou em muitos lugares. Por exemplo, onde tem uma usina, a região ela é outra região do que foi um dia. Mas o filho daquele fornecedor, vou dar um exemplo de cana, que é o que eu conheço mais. O filho daquele fornecedor que saiu para estudar, que o pai já tinha dinheiro, que foi estudar fora, ele não vai querer voltar para o negócio do pai. Não volta. E esse pai não vai atualizar a tecnologia. Porque sempre foi desse jeito. Entendeu? Então, assim... olha o quanto que a gente precisa olhar para isso, né? Com olhar diferente. Existe movimento nas empresas de... Cara, mas a gente precisa lhe ajudar a você enxergar que isso é importante. Por quê? Senão vai perdendo eficiência, vai perdendo produtividade e não tem. Você só está ali no campo. Você vai usar, melhores defensivos, melhores insumos, mas e maquinário? E a oportunidade que você tem, que é diferente quando o filho entra no negócio, o filho controla a fazenda no tablet hoje em dia. Né? Então você sai lá para o defensivo, você sabe o GPS, a quantidade que vai, aonde vai, a tecnologia de precisão hoje é uma coisa impressionante. Então, mas tem que ter um filho. O pai sozinho não faz, Sim. porque não vê valor. É a mesma coisa que eu vejo dos boards das companhias, inclusive do agro, né? Que são pessoas sempre mais tradicionais. Se eles não enxergarem esse valor, cara, você tem que suar bastante para você conseguir aprovar o projeto. E uma pergunta, Rodrigo. Aí depois a gente volta. Não esqueci não. Você falou falou dos 14 anos de usina e a gente já pega daqui. Mas dá um briefing pra gente de como é um dia típico seu, assim. Porque eu tenho essa curiosidade de saber como é a gestão executiva de um cara de TI do agro. O que tem de diferente, assim? Porque a gente conhece o nosso dia a dia ali, de reunião direto, falar com o fornecedor, faz reunião com o time, faz reunião de negócio, né? Basicamente dentro do escritório o dia todo ali, coletando informação de planilha, etc. E que não muda muito dentro do contexto de negócio que você está, né? Muda o refil ali, digamos. No agro eu sinto que tem uma pegada um pouco diferente, porque todos os caras que vieram aqui falar com a gente, os caras manjam muito de agro. Porque a gente tem que ir lá no campo, né? E é isso que eu queria entender. Como é essa diferença? Até porque uma coisa que eu reparei é que, tipo assim, não foi... Você fala, ele veio lá de Belém, depois foi para o Nordeste. Ele fala, esse cara aqui nasceu no agro. Não, entrou em TI trabalhando fazendo um relatório RP, de repente a consultora levou ele para o agro e embarcou de cabeça. O que acontece? Não dá para você fazer cana sentado numa cadeira de escritório. Né? Assim como não dá para você fazer sistema se você não conhece a ponta. Né? É por isso também que eu falo que não existe sistema para TI. Né? Na usina, vou dar um exemplo aí de um projeto que a gente fez. A gente tinha um software de mercado, né, que controlava apontamento no campo. Tá? Então você ia fazer corte. O cara lá, o fiscal, estamos cortando a área tal, do hectare tal. Marcava lá. E a gente teve que substituir esse software. E a ideia, na época, era período de crise, porque o agro também é assim, né? É cíclico, né? Anos ganha muito dinheiro, anos não ganha nada, e você fica nessa navegando. E é por isso que me assusta, só para fazer um link, esse movimento que teve na pandemia. De todo mundo foi para a nuvem, tudo, porque o agro ele tem altos e baixos. Sim. E não baixa, como é que você segura os seus custos? Esse é um ponto. Depois a gente volta nele. Mas... E aí você precisa assim, poxa, beleza, eu tenho software, eu conheço como o software funciona, mas, cara, e lá na ponta? Porque até o dedo do cara, até a tela que você vai escolher, o dedo do cara não é um dedo normal igual ao nosso. Entendeu? Porque o cara tá com areia, o cara é no dia todo no sol, né? O cara já cortou cana normalmente, então a mão do cara é mais grossa, mais forte do que a nossa. Vamos pensar aqui, vou aprender a programar. Né? Então, assim, até esses detalhes é preciso ser levado em conta. Então, você vai para a operação, você vai entender... Aí a gente teve que entrar, aprender de que, cara, como é que isso chega? Chega numa ficha. Como é que eu tiro essa ficha? Como é que eu coloco um sistema para substituir uma ficha? Porque na indústria é fácil, né? Não, na indústria o cara, se tiver um local para ele vir digitar, ele tá ótimo, porque você entrar num campo não dá. Você tem 88 mil hectares, como é que você faz? Sim.
para dividir indústria é um ambiente um pouco mais controlado. Então a gente teve um desafio uma época que era assim, como que você controla calcário, que é que é uma coisa barata, né, mas que chegava e sumia. Como é que você controla isso? Cara, eu sentado na minha cadeirinha lá, não dá para saber, né? Então vamos lá, me explica como é que funciona isso. A gente ia lá, perdia um tempo dentro do campo, ganhava, né? Porque é bom, né, você conhecer. E para entender e falar assim, cara, vamos criar isso, e sempre aquele fiscal ele está próximo. Então a gente tem que linkar algum ganho dele com o controle desse depósito virtual no campo, entendeu? Mas pode chover, pode fazer alguma coisa. Então, cara, é uma viagem. Isso, eu já estou na indústria, né? Eu fiquei lá 14 anos, depois eu fui para uma cooperativa e agora estou na indústria de defensivo agrícola. Mas o campo é muito interessante, porque são muitas variáveis. E a oportunidade que você tem de transformar, né? E hoje em dia, chegando, ainda é pouco, mas já cresceu bastante na minha época, internet no campo, né? As empresas hoje elas são mais acessíveis, então tem várias usinas, várias empresas produtoras que fazem parceria com o Vivo, com o TIM, com as grandes operadoras para colocar no campo, né? E aquilo ali movimenta toda uma região, porque você era ruim de sinal. Cara, quando você vê isso aí tudo conectado. O último projeto que eu fiz de usina, a gente instalou um algoritmo, né, com a empresa. Ela nasceu israelense, uma startup, não estava no Brasil, mas ela é brasileira. Ela consegue fazer, através da conexão no campo, que todas as máquinas comuniquem. Então, assim, você tem várias frentes trabalhando, né, colhendo cana. E aí, como é que funcionava antes? O fiscal, tinha vários fiscais até chegar na indústria, né? E ficava, minha frente está faltando caminhão para o transbordo, manda um caminhão para cá. Só que era o sentimento do fiscal. Então, podia ser que aquela frente realmente fosse faltar naquele momento, mas podia ser que fosse 2 horas. Você gastou o diesel, o caminhão ficou lá parado. Uhum. Né? Quando a gente conseguiu conectar tudo isso, então o algoritmo fazia isso. Então, a frente podia ser a primeira da frente da indústria que precisava, que normalmente era a que mais recebia caminhão porque estava ali na frente, mas podia ser a última lá, com a maior distância. Né? Então, ele conseguia equalizar isso. Cara, a economia de diesel disso é impressionante. Cara, que sensacional. Eu acho esses casos, assim, quando vocês contam, que isso, Johnny, é a essência do trabalho do arquiteto. Olhar o problema lá e arquitetar, de fato, uma solução, e que eu acho que é muito mais a plenitude da nossa profissão do que fazer crude, cara, no escritório. Eu acho isso muito louco. Eu acho isso muito legal. Não, e você sair de dentro do problema, olhar um pouquinho para fora, porque eu não sei, né, como a gente não lida diretamente, pelo menos não sempre, né, com a ponta, com o problema propriamente dito, geralmente chega pra gente uns questionamentos, uns pedidos que já vêm meio que condicionados, né? Determinado, né? Para você se treinar, para você não responder aquela condição, você olhar para o problema e falar, beleza, mas o que você precisa exatamente? Preciso disso aqui. Não. Qual que é o seu problema? O que você precisa resolver com isso aqui? E só um parênteses no que ele falou, que tem um calo na mão, sim, da academia. A mão só é fina por cima. Esse carinha aí tá precisando intensivar isso aí, Johnny. Vamos lá, né? Acho que um passo de cada vez, né? Você que é um programador heterodoxo aí. Heterodoxo. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E aí, Rodrigo, aí você saiu da usina. E aí eu voltei para a cidade grande, né? Porque eu morei 10 anos no interior de Minas Gerais. 10, 11 anos. Fala o nome da cidade, senão o pessoal fica bravo. É Iturama, Minas Gerais. Um abraço pro pessoal de Iturama.
Acho que deve ter, se eu não vou falar a quantidade de pessoas, não, que depois eles vão dizer, a cidade é pequena, né? Mas era bem pequena. Mas foi bem legal, né? O período lá. E aí a gente vivia o agro, né? Porque ali é agro raiz, né? Terra vermelha, aquela coisa assim que você... Tudo é agro. Só que as minhas filhas começaram a crescer, né, cara? E aí você fica assim, poxa, na cidade. Aí uma foi fazer vestibular, foi fazer faculdade em Campinas, e ela fazia direito lá, e veio a pandemia, né? E o pessoal com essa história, vamos fechar divisas, falei, cara, como é que a gente, nordestino tem muito de filho ficar debaixo do braço, né? Igual aquelas galinhas, bota os ovos tudo debaixo do braço. E aí a gente decidiu assim, a gente precisa arranjar um jeito de mudar para Campinas ou para alguma coisa na região para ficar todo mundo próximo de novo. E aí a gente fez um movimento, né? Larguei lá na usina, pedi demissão e fui embora para Campinas. E aí eu comecei a trabalhar numa cooperativa de flor e planta, essa cooperativa aí que eu te falei, de holandeses, né? A raiz dela é holandesa. E, cara, é um mundo, eu estava contando ao Johnny antes, assim, tecnologicamente é um negócio fantástico. Lá eles têm um leilão reverso que eles têm um painel de LED de, acho que são 5 ou são 4, não lembro. Mas é um negócio enorme. É o maior da América Latina, o painel de LED. Caramba. E o pessoal lá chega 7 horas da manhã, todos os dias tem leilão, menos na quinta-feira. E eles... você senta, tem as tribunas, você pega o seu cartão, bate lá, então o Hélio chegou. Né, e vai começar o leilão. Então começa a passar os carrinhos de flores embaixo, e tem a foto do carrinho com o produtor, e é reverso, é muito rápido, são milissegundos para você comprar aquele negócio. Então, assim, cara, é um negócio fantástico. Caramba, aparece, o cara compra na hora ali. Você digital. compra na tribuna na hora. E aquilo ali é que determina o preço do mercado. Né? Hoje ela tem 95% do market share do mercado, então de como que sai lá, as distribuidoras, floriculturas, tudo levam e é o preço que você comprou ali. Dia das Mães, cara, você não tem ideia da quantidade de carrinhos de flores. E era outro pool de tecnologia, assim, fantástico para você viver, né? É muito carrinho. Eu não vou lembrar os números, mas assim, por dia, mais ou menos, acho que dá 3.000 carrinhos, 4.000 carrinhos de flor. E o carrinho não é um carrinho... Não, né? é um carrinho com vários andares, com vários vasos, né? E esses vasos todos têm RFID, você entrava, passava, detectava no RFID, já determinava se ia para o leilão ou se ia ficar para o e-commerce. Isso. Então, assim, era um negócio diferente. Sensacional. Bem diferente mesmo. E aí fiquei lá um ano e pouco, em alguns meses, aí saí para ir para Ihara, né, que é onde eu estou hoje. Entendi. Já tem 18 meses lá. 18, um ano e meio. Um ano e meio. E qual que é o core hoje da Ihara? A Ihara, ela produz defensivo agrícola, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né? Legal. Mas, assim, no fim, ela vende defensivos agrícolas, né, para tudo, herbicida, fungicida. E aí é campo na veia, né? Só que eu não vou mais no campo, né? Agora eu fico dentro do escritório. Fica lá no... E deve ter uma área, um parque químico grande, né? Tem um parque químico grande, tem fazendas de testes, que é interessante. Eu não conhecia ainda. Conheci só que tem em Sorocaba, mas tem outros em Primavera do Leste. Eu preciso me organizar para ir. Porque aí é onde eles testam realmente se o produto funciona. Eles fazem... É bem legal. Eu vivi isso do outro lado, né? Quando eu estava na usina, você cria... São viveiros, e aí você, por exemplo, pega a Ihara, pega a concorrente da Ihara, a A e a concorrente B, e coloca ali e vê quem é que realmente está dando um melhor resultado, está performando melhor. Né? Então a gente também faz de isso. pesticida, já ouviu falar, Johnny? Não, achei muito interessante. Pode rodar um J-meter ali. O problema é que depois você precisa plantar de novo, né? Porque e aí? É verdade? Se funcionar muito bem. E aí, cara, esse é um mercado, é muita tecnologia também, né? Mas é tecnologia em pesquisa, investida em pesquisa. Sim. Porque imagina que, sei lá, posso dar um chute, mas há 10 anos atrás, vamos falar que a Ihara tinha uma quantidade bem menor de produtos e você usava um ativo técnico. Hoje a gente tem produtos que usam 3 ativos técnicos no mesmo produto. Então, o que é um ativo técnico para o pessoal entender? Um ativo técnico é um insumo, né? Só que esse insumo como é que funciona? A gente traz esse insumo de fora e aí a gente mistura ele e forma um produto. É a matéria-prima. Então, a matéria-prima. Então, esses ativos, a gente testa entre eles para ver, esse aqui, ó, deu um herbicida... Estou falando de forma bem, bem simples, mas deu um herbicida legal, vamos testar. Né? Combinou. Não combinou. E aí você traz para o mundo de hoje, IA generativa. Porque quanto tempo você gastava fazendo uma pesquisa dessa?
E agora você jogar para IA e a IA determinar isso. Conseguimos ficar 42 minutos sem falar de IA nesse podcast. Acho que seria um recorde, Johnny. Seria um recorde. Mas é porque é muito fantástico, né, cara? Você pensar assim, são várias pessoas imbuídas em desenvolver, em descobrir, e de repente você vai jogar ali um prompt, um cara mais safo e vai sair alguma coisa do outro lado. E você testar e funcionar. Mas o legal é que essa experimentação ela ainda tem que continuar existindo para poder alimentar a IA, né? Sim. Talvez você tenha ali insights mais rápidos, né? Mas se não alimentar... Né? Esse negócio de IA, e a gente volta lá no que a gente estava falando de carreira, que quando a gente está ficando mais velho, né, o etarismo, a gente é meio descartado por força, né? Mas a gente não usa força. E com IA, eu falo que assim, é a oportunidade que a gente... Assim, nós vamos ser os primeiros velhos que vão ser reconhecidos. Sim. Por quê? Porque a meninada hoje não lê, é tudo muito rápido e não vai saber fazer pergunta, cara. IA é pergunta, né? Sim. O prompt é você saber perguntar, é você saber dialogar lá com o prompt. Se você não sabe isso, então... Isso é verdade. Imagina a gente que gosta de ler, que estudou, que cresceu passo a passo. Cara, a gente vai ser os velhinhos reconhecidos. É verdade, hein? Gosto dessa Se cuida visão. no mercado. Nós vamos ser os primeiros idosos da humanidade reconhecidos. Idosos da IA. O podcast vai chamar Programadores da Lancha. E aí é isso, cara. Então, tô aí há 18 meses na Ihara. O desafio é enorme, porque assim, é uma cultura diferente, né? É uma empresa japonesa. Teve muito essa pegada da transformação digital. Fala assim, muito de Lean lá, tô perguntando porque eu adoro Lean. Fala. Lean, PDCA, esse negócio tudo é japonês, Cultura né? japonesa, né? Isso daí não é fácil de praticar, né? Porque no mercado competitivo, Sim. que você quer tudo muito rápido, soluções Sim. muito rápidas, você fala assim, cara, vamos analisar a causa raiz, né? A cultura tem que ser forte para você seguir. É isso que eu acho legal na cultura japonesa, assim, sabe? Ela consegue ser forte o suficiente para evitar pressão de momento, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso me inspira muito no Lean, sabe? Eu gosto de viver o Lean justamente por causa disso, para evitar a questão de evitar desperdício, ir ao Gemba, ir lá no campo, conhecer e tal. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, que eu levo alguns princípios até hoje aí, sobre o Lean, que eu gosto muito. Precisamos fazer um episódio sobre Lean, Johnny. Verdade, né? E existem livros hoje de Lean IT, tudo Sim, bem, né? Sim, eu gosto muito. É uma pegada que combina, vamos dizer assim. Muito legal. E hoje lá você tem desenvolvimento próprio? Ou... Não, hoje a gente é muito focado no RP de mercado, né? E aí eu tento explicar lá que assim, na nossa estratégia ela tem um tronco da árvore e a gente tem alguns softwares aqui que são core. Esses aqui, teoricamente, a gente não deveria mexer, porque é quem garante toda a estratégia, né, dos caules, né? Então, assim, nos caules, cara, vamos brincar. Não está funcionando vamos trazer uma startup diferente, vamos... Né, que aí é onde você atende as áreas. Mas aquele core ali, o back-office, a manutenção de preparação mesmo, de sustentabilidade, a base de você dizer assim, cara, para onde eu quero ir? Mas você tem que ter isso forte, né? Então, a gente não tem desenvolvimento interno, a gente trabalha muito com fábrica de software hoje em dia. Muita coisa, quando a gente quer desenvolver, a gente contrata. A gente está na briga nesses modelos de trabalho, né, de squad, essas coisas, porque, cara, tudo... Framework funciona? Funciona, né? Funciona, lá em casa funciona de um jeito, na casa do Hélio funciona de outro, na casa do John funciona de outro. Mas como que a gente consegue fazer com que as empresas... Isso é um desafio que, assim, eu estou até verbalizando isso aqui para quem for escutar já começar a perceber assim, cara, como é que eu posso ajudar ele realmente, né? Como é que as empresas, as consultorias conseguem entender isso? Porque a gente... Cara, eu não preciso de um squad completo. Eu preciso de um projeto fechado. Hoje ninguém quer fazer um projeto fechado, né? De um escopo fechado. Vamos gastar tempo, vamos fazer um discovery bem feito, vamos planejar um projeto bem feito. Pode até me cobrar um pouco mais caro, mas assim, cara, tá fechado, tá o escopo bem definido, vamos entregar. Né? Porque fica esse negócio de squad, a sensação que a gente tem é de que é interminável os projetos. O taxímetro fica ligado o tempo todo. E aí, assim, pra gente de TI, que a gente vive e a gente tá lá dentro do projeto, muitas vezes a gente consegue dar as respostas. Mas, cara, como é que você sabe esse assunto? Sim. Acho que a questão é o risco, né? Quando a pessoa monta o squad, ela divide o risco com você. E aí é o ponto que você tocou importante, né? Ter
você como cliente ter esse escopo bem definido. Fala, beleza, eu entendo o receio de vocês, mas aqui a gente vai fazer um discovery interessante. Vai te dar uma RFP de 12 páginas, vai te dar um documento para você gerenciar. E aí a pessoa está pelo menos disposta a ouvir, né? Sim. Porque eu concordo também. Mesmo, eu acho que em teoria, né, os dois projetos deviam andar mais ou menos da mesma forma. Mas quando você tem ali um escopo fechado e definido, é mais fácil você colocar esse milestone ali. Quando o projeto está rodando, até a gente como cliente mesmo às vezes fala, mas tinha um negócio aqui que apareceu depois. Dá para mudar aqui um pedacinho? E o que eu vejo assim, a gente tem que sentar e pensar assim, nem todo mundo está preparado para isso, para o ágil. Entendeu? Ninguém... Não é você assim, é aquela coisa assim, às vezes você vê uma liberdade, você tem uma liberdade de escolher, você não está preparado para ter aquela liberdade de escolher. Eu preciso enquadrar você, cara, foca nisso daqui, porque, de novo, a gente não tem controle de recursos hoje, né? Então é muito fácil imaginar, criar e colocar no papel. Só que isso, o taxímetro é ligado, o tempo vai acontecendo, e no final a entrega pode ser muito diferente do que você imaginou no início. Quando você consegue alinhar isso com a área de negócio e aí existe uma coisa colaborativa realmente, né, que você tem essa cultura ágil, ok. Mas eu falo experiência minha de agro, cara, é muito difícil. Porque é muito tradicional. Eu prometi o Hélio, que é o cara lá da ponta, lá, o fiscal lá, que eu ia entregar para ele no celular, com um aplicativo na cor azul, com o botão do tamanho X e tal. Se eu chegar lá com o negócio vermelho e preto, o cara for palmeirense, ele vai dizer, cara, mas não foi isso que a gente combinou. Sim. Entendeu? Essa questão do ágil, cara, eu acho que a tua leitura é muito boa, porque não adianta eu colocar um squad com uma cultura completamente diferente do que é o resto da cultura da empresa. Vai chocar. Eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida, sabe? Você tem um squad ali que, não, aqui é hierarquia horizontal, todo mundo trabalha de bermuda, o PO que diz como tem que fazer, e o resto da empresa, cara, toda hierarquizada, decisão top-down. O cara discutia lá no squad e o diretor falou, não, faz assim porque eu tô mandando fazer assim. Não funciona. Se a transformação não acontecer de fato dentro da empresa, não adianta você ter um squad só para fazer isso, que vai acontecer exatamente isso que você falou. Gera né, frustração, né, cara? Gera frustração. Exatamente. Por mais que você entregue, às vezes você entregou um projeto melhor do que o que tinha planejado, com aquele período ali de tempo. Mas gerou frustração. Sim. Porque alguma coisa ficou de fora. Exato. E geralmente tem um efeito muito ruim contrário. As pessoas que estão envolvidas nesse processo não vão dizer, poxa, a empresa ainda não está madura para adotar isso. A sensação que fica o ágil não funciona. O ágil não funciona, é isso aí. Que não é verdade, né? Complementando, tem muita agilista que não está pronto para ágil ainda, eu acho. É verdade. Mas aí fica para um outro episódio. E você vai responder os comentários que a galera vai deixar aqui. Na verdade, quer ver quando eu começa a me coçar, quando o cara vem assim com by the book. Cara, by the book não funciona, né? Exato. Não funciona. O by the book de quem? Do book daqui ou do book do que você está dizendo? É isso aí. Então, mas aí, de novo, né? A gente volta naquele assunto que esse pessoal mais novo, eles não têm essa percepção, cara. Muita gente já foi para consultoria. Não vive o nosso lado de empresa. Né? Eu vi na sua história, você falou que eu fui consultor, eu escutava. Quando você vai para o lado da empresa, você vê como que funciona, quais são as suas necessidades. Você tem que se adaptar ao ambiente, né? E a gente tem que ser mandatório. A empresa tem que ser mandatória. A consultoria, ela precisa querer se adequar. Né? Só que como hoje tem muito projeto, a demanda é altíssima, eles querem enfiar o by the book lá como fosse uma coisa que vai resolver a vida de todas as empresas e não vai, né? E aí não é consultoria, né? Aí é aplicador de método. Porque a consultoria deveria estar lá para entender a tua cultura e dirigir uma transformação. Agora, se o cara vem com um livro embaixo, transformação digital em 5 semanas, faz isso, faz aquilo. Peraí, meu amigo, aí não é uma consultoria. Eu baixo o PDF na internet e mesmo faço. Né? Mas o mercado tá cheio disso, dos magos que, não, vamos aplicar o ágil aqui. O cara vai lá com um guiazinho que ele baixou o PDF na internet e não leva em conta justamente essa questão que é a cultura e a transformação da empresa. Transformação digital é sobre transformar a empresa, não é sobre levar as coisas para a nuvem e deixar o livro que era impresso agora deixar digital. Né? E é sobre resolver problema, né, cara? Exato. Transformação digital é resolver problema. Não adianta a gente ficar assim, não é bonito. É bonito porque resolve o problema. Mas não é uma coisa assim que a gente está assistindo Matrix, né? Que vai mudar tudo. Não, cara. Eu fiz um curso do MIT de liderança da inovação. Né? E eu falei, vou fazer um curso do MIT,
né? Vou ver tudo. Primeiras aulas, como você resolve esse problema? Tá, e passa lá um problema e você tem que ver. Tá, mas qual a... Não, acho uma maneira. Não pode ser desse jeito, porque isso aqui já resolveram dessa forma. Uhum. Então, como é que você resolve o problema? Cara, assim, é você se provocar a enxergar uma situação de uma forma diferente. E se você conseguir encaixar essa forma de você pensar diferente com aquele problema e sair uma solução, você transformou. Né? Você partiu dali para uma melhor, vamos pensar assim. Sim. Né? Num sentido bom, não que No o cara sentido morreu. bom. Não, o cara morreu, né? Ok. Às vezes pode morrer também, né? Também. Dependendo da solução, né? Dependendo da solução, Mas E eu falo, cara, transformar, inovar, às vezes o Johnny estava sentado aqui, o Hélio disse, não, vai para lá. Por quê? Não, porque é melhor, o processo é melhor, vai fluir mais rápido. É uma inovação, é uma transformação, né? É isso. Mas a gente quer ser disruptivo, a gente quer trazer a melhor tecnologia e às vezes não é tecnologia. Eu brigo... Não vou falar a palavra brigo, né? É um desafio constante todos os dias de você mostrar para as pessoas assim, cara, tira o foco da tecnologia. Você pode ser inovador sem tecnologia. Sem tecnologia. Tira o foco. Vamos pensar em processo e em pessoas. Se a gente conseguir sugar o máximo dos processos das pessoas, a gente vai entra com a tecnologia. E aí a gente vai ver assim, um mundo diferente. Né? Porque eu tenho uma coisa assim, bem já sustentável, que já foi bem estruturada, e aí vem a tecnologia. Mas tecnologia e processo. Vai virar o quê? Vou automatizar o caos. Exato. Né? Sem pessoas. Processo ruim. Automatizado só dá problema mais rápido. Só dá problema mais rápido. Então, É isso aí. não faz o menor sentido. Né? Cara, muito bom, Rodrigo. Cara, obrigado por compartilhar aqui esses teus insights, a tua visão executiva de gestão de tecnologia num mercado que é tão diferente pra gente aqui, principalmente o Johnny, que é um Faria Limer, trabalhou a vida toda. O Wellington nunca viu um pé de cana na vida. A minha família é da Bahia, eu já fui no canavial. Eu já vi, minha família é pernambucana, cara. Eu mascava cana quando eu era criança. Mascava cana. Mascava cana. Interessante. Mascava Já brincou cana. de carrinho de buriti? Carrinho de Buriti, cara. Fez o carrinho de buriti brincando. Então, a gente faz um... Posso pôr no Google? Um episódio só pra isso. Muito bom. Eu queria que você deixasse pra galera que está nos ouvindo. Eu gosto muito dessa série de episódios do CIO do mês, porque ela é muito inspiracional, até para essa geração mais nova, que se inspira em pessoas que tiveram esse sucesso profissional na área de TI e que viram inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que você diria para esse cara que hoje pode estar na mesma situação que você, com 25 anos, entrou numa empresa, está tendo as primeiras promoções e tal? Que conselho você diria para esse cara que está nos ouvindo agora e sonha ser um CIO, ser um diretor de tecnologia no futuro? Cara, sim, tem algumas coisas que eu acho que são primordiais na carreira da gente. Né? Primeiro, comunicação. Né? Você conseguir se comunicar, e aí isso entra num outro ponto que é a arena política, né? Porque uma empresa, uma organização, ela tem vários níveis de política. Então, como que você consegue navegar entre essas arenas e navegar bem, né? E isso é essencial para a posição da gente, porque como que você chega lá e coloca uma tecnologia lá no campo se você não conseguir navegar desde o cara que está lá recebendo aquela tecnologia com o diretor dele que precisa que aquela tecnologia seja inserida lá no campo. Então, essa comunicação e navegar bem na arena política, tentar criar o máximo ambiente colaborativo, isso para mim eu acho que é o ponto principal. Né? Porque a gente acha que TI é ser técnico. Né? Você ser técnico é bom. Né? Você precisa ter uma base boa. Né? Mas isso daí não vai lhe levar os cargos maiores, vamos dizer assim, que você deseja. Hoje em dia você tem a carreira em Y, então você pode ser um especialista, um consultor que vai ganhar praticamente igual um diretor de TI, mais um arquiteto, né? Mas se você quer vir para a carreira de gestão, comunicação, né? Saber navegar na arena política das empresas, isso não é fácil. Né? Sabe que as pessoas têm uma visão muito negativa do sentido da palavra política, né, Rodrigo? E
Na verdade, política nada mais é do que gerenciar interesses. É relacionamento, né? Relacionamento, né? Então não tem nada de negativo de você falar, não, pô, eu sou uma pessoa que tem um convívio político e tal. Porque, na verdade, é conciliar os interesses da empresa para um objetivo que é bom para todo mundo, né? Então, a comunicação, a persuasão nesse sentido político da coisa é muito bem-vindo para qualquer gestor, né? E assim, conhecimento de negócio, né? Eu não consigo enxergar hoje um gerente já de uma grande empresa, um diretor que não conheça de negócio, que conheça só tecnologia. Porque ele não vai conseguir agregar muito, né? Por mais que o cara seja o melhor, ele vai chegar num nível que ele vai travar, né? Porque você precisa participar, você precisa descer lá e fazer o Gemba lá de conhecer o negócio a fundo, né? E se você não tem uma base para isso, tudo na empresa é resultado, né? Quando eu fiz administração, que você entender assim, tudo no final é contabilidade e é geração de resultado, e aí você entra no RP, tudo é contabilidade e geração de resultado, né? E aí você vai para uma reunião de um conselho, uma reunião de board. O que é que os caras vão falar? Tudo é resultado e é... Sim. E é isso. E cara. é isso, não tem o que fazer. Então, Aí você começa a ter uma visão de, cara, como é que a TI pode ajudar é isso daí. a fazer isso, né? Entendeu? E se você é só técnico, você não consegue, né? Então o cara tem que... Mas eu fico pensando assim, cara, se eu planejei a minha carreira, eu não planejei não, de assim, como é que eu falei? Eu fiz escolhas, né? E eu acho que essas escolhas foram importantes, tipo, fazer administração, eu acho que foi uma escolha importante, né? Aí também é muito da pessoa. Eu sempre gostei de conhecer o processo, como é que ele funciona. E isso na minha visão, se você quer crescer, você precisa conhecer, né? Porque, por exemplo, você vai conhecer a parte financeira. Cara, ela é financeira em qualquer empresa do mundo, né? O campo é diferente, mas a parte financeira é. Sim. E você sentar numa mesa e você conseguir abstrair aquela discussão e você, como um cara de TI, conseguir, às vezes, ter uma visão melhor do que o cara que está lá dentro do problema. Não para resolver, mas que seja para direcionar, para acender aquela luzinha. Cara, se a gente pensar dessa forma e você conseguir dar ali com a solução, cara, você entra em êxtase naquele momento, né? Sim. Até porque a gente tem uma linha de raciocínio mais procedural e mais lógica que pode ajudar nessa análise de problema, né? Isso é muito legal, você contribui com o negócio, né? E a gente tá sempre fora da caixa, né? O cara tá dentro do problema dele, ele tá na caixinha dele ali. A gente tá chegando, você tem que... E olhando de fora. E olhando de fora, né? Então é outra prisma para o problema. Então, assim, eu sempre falo, hoje em dia existe um viés muito forte de que não faz faculdade não, né? Que o mundo acadêmico não leva muito tempo. Cara, não existe base sem o acadêmico, né? Isso daí eu acho que os coaches, os mentores aí ficam insistindo nesse... Lógico, você consegue acelerar, né? Porque hoje existem várias formas de você aprender, né? Então, como o John comentou ali, na tecnologia, de repente, eu posso pegar um curso, eu sou um cara autodidata, inteligente, vou pegar, comecei a programar em Python. Hoje no YouTube você entra lá e vai aprender. Beleza, eu vou começar a transformar isso em dashboard, em BI, vamos pensar. Vai chegar uma hora que vai faltar, cara. Sim. Então você tem que ir pro acadêmico, você tem que ter acho a que ciência por trás do negócio. As coisas se complementam, né? Eu sou aquele cara que eu sou o em cima do muro. Eu acho que se você tem oportunidade, você tem condições de ter um curso superior, etc., para ir para a área de tecnologia, faça, não abra mão. Também não deixaria de contratar um cara que é um bom programador, que é um bom profissional, só porque ele não fez curso superior. Acho que isso também não vai lhe excluir. Exato. Mas eu chego para o cara e falo assim, cara, beleza, mas procura uma faculdade. Exatamente. Acho que é um complemento, as coisas se complementam, sabe? Porque assim, pensando no crescimento. Quando você tem esse viés de que você foi autodidata, você aprendeu no YouTube, você vai ter um viés muito técnico sempre. Porque você não consegue pensar fora daquele mundo que você está aprendendo. Mas entendeu? você sabe que eu tenho a teoria de que até para o cara poder ser de fato autodidata, o curso superior ajuda. Porque o método científico é importante, o método de pesquisa é importante, a base da computação é importante. Aí sim, o cara fez um curso superior de tecnologia, ele tem base suficiente para ele aprender o que ele quiser de tecnologia depois. Aí, bicho, é curso no YouTube, especialização e vai embora. A tua vida vai ficar mais fácil, né? Não que seja impossível. Pô, tem caras que são gênios. Tem, mas talvez você não seja esse gênio. Então pense nisso. E até uma questão de base teórica de geral mesmo. Eu digo assim, não só se a gente faz faculdade de tecnologia, não só de tecnologia, mas... Vamos supor que você é uma pessoa que é completamente autodidata, né? Mas ela vai conseguir estudar todos os campos assim que ela precisa conhecer
Não só para lidar com o negócio que ela tá, pra pensar aqui em cargos executivos, né? Mas para manter uma conversa com pessoas desse nível também, né? Exato. A gente tá falando sobre negócios, por exemplo, do agro. Ele não, mesmo que não seja necessariamente o dia a dia dele, mas não precisa saber qual que é o impacto disso, qual que é a posição da empresa no mercado nacional. E aí não tem que conhecer economia, não tem que conhecer matemática, não tem que conhecer geografia, história. Ele no mínimo tem que saber aquela programação dele, qual o impacto que causa na empresa se der errado. Não é técnico o impacto. Né? Muitas E vezes parece que o pessoal olha a faculdade muito como se fosse um curso qualquer. Tipo assim, que você vai focar. Obviamente que você escolhe um curso na faculdade, né? Mas o pessoal vai ficar que você vai aprender. Se eu estou fazendo tecnologia para ser programador, eu vou aprender programação. Cara, você aprende várias outras coisas que parecem desconexas da programação, mas que são base para o que a gente considera um arcabouço básico, um framework básico de conhecimento para alguém que tenha curso superior. Sim. Acho que a faculdade é importante para você aprender a aprender de forma eficiente. Perfeito. Né? Acho que isso é o ponto principal. Né? Perfeito. Um pouquinho de regra, né? Tem que escrever uma monografia, fazer legal uma pesquisa. Não é, mas a gente precisa, né? Pois é. A gente faz o que precisa para poder fazer o que gosta. E aí, eu acho que também coragem, cara, porque você falar assim, eu falo isso para minhas filhas, né? Eu digo, vocês têm que estar preparadas para quando a oportunidade surgir. Não adianta você falar assim, não, quando surgir, vamos preparar. Então você tem coragem de enfrentar algumas coisas. Até muitas vezes você diz assim, cara, eu sei fazer. Sem saber e enfia o pé. Né? Mas não perde aquela oportunidade, porque cada vez que você vai subindo, são menores as vagas, né? A quantidade de vagas. Exatamente. Então, ou você aproveita aquela oportunidade ou vai passar batido. E aí, trazendo para um mundo como que as coisas são, né? Na vida real, eu falo muito assim, que também não adianta você, poxa, o melhor aluno, corajoso, tudo, e se dentro de casa você não respeita pai e mãe, se você perdeu essas coisas básicas do convívio, né? Sim. Porque, cara, são pessoas. Sempre vão ser pessoas. Né? Então, se você não consegue conviver comigo, que sou um parente seu dentro da sua casa, você vai chegar na empresa e vai conseguir conviver com uma pessoa, cara? Não vai. Exato. E ali você precisa conviver. O relacionamento é a chave do trabalho. Você tem que entender aquela... E quando você vai virando gestor e aí vai passando o tempo e você termina que você tem que lidar com todo tipo de temperamento, de pessoas, né? Eu falo que quando eu jogava futebol, eu era capitão do time normalmente, né? E era muito fácil, porque todo mundo ali, a gente estava imbuído no mesmo sonho. Todo mundo queria ser jogador de futebol, né? E quando você se abraçava ali antes de começar o jogo, tudo que você precisava falar era alguma coisa para motivar os outros em busca do mesmo sonho que o seu, né? Quando você está dentro da organização, por exemplo, eu nunca fui o melhor técnico, eu tenho certeza disso. Né? Porque eu sempre foquei assim, cara, eu quero ser executivo, não quero, eu quero aprender, mas eu não quero aprender como base, eu não quero ser o melhor nisso. Né? Depois eu quero ser o melhor como executivo, mas até então não. Mas como é que você chega para sua equipe, por exemplo, na primeira vez que eu fui promovido, que eu trabalhava com todo mundo há X anos. E aí você não era o melhor técnico e você vai ser promovido. E aí, quando você se junta, vamos dizer, para entrar em campo, o que é que você fala? É difícil. É saber conciliar os interesses. Entendeu? Ali, motivar. Porque o Johnny tem um interesse, o Hélio tem outro. Sim, e eu tenho outro. Exato. Né? No final, a gente tem que fazer tudo pela empresa que a gente está. Mas existem interesses pessoais que divergem naquele momento. Então, às vezes, eu utilizar uma palavra motivacional, vou dar um exemplo assim, que envolva o cristianismo, o Hélio tem outra religião, já não gostou. Entendeu? Serve para um, não serve para o outro. Então, como que você consegue ter essa unidade se você não tem um bom convívio pessoal na sua vida pessoal, né? Um bom convívio com pessoas. Saber lidar com isso é uma arte, né, cara? E é o mais difícil, né? É o mais difícil. Você pergunta assim, como é que é a sua vida de gestor no agro e tal? Cara, é pessoas, né? No final são pessoas. No fim, são pessoas. Cara, obrigado, Rodrigo. Muito bom, cara. A gente trocou uma ideia bacana aqui de peito aberto. Obrigado por contar a tua história aqui, contar teus desafios. Espero te ver mais vezes aqui pra gente falar outras pautas, cara. Você é um cara super agradável aqui e cheio de história. Faltou tempo. Na verdade é bom conversar, né? Jogar conversar fora, assim. É bom. Mas, assim, obrigado pelo convite, cara. E espero realmente ter sido bom, né? Pra mim foi legal, porque foi peito aberto, né? Essa conversa é a conversa de amigos numa mesa de bar. Né? E aí é onde a gente vai, e assim, da mesma forma que possivelmente eu devo ter passado alguns insights, eu recebi alguns desde a hora que eu cheguei, conversando com o Johnny lá fora. Então, assim, a troca é muito importante. É um dos pontos também, cara, como é que você cresce, como é que você prospera se você não trocar. É isso.
né? Então isso daqui pode contar comigo, até se você co-host às vezes aí no lugar do Johnny. Opa, já tá convidado. Dando a agenda, eu venho para conversar, a gente conversar e falar do que a gente gosta é legal, né? Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo Não vai ter convite, Flamengo gente. como tema, viu? Já vou avisando logo. Mas o Flamengo vai ganhar hoje, vai ficar Talvez. gravada. Não vai, não. Não, o Flamengo hoje não ganha, não. Johnny, obrigado, meu cara. Como sempre, É nóis. Tamo nosso junto. co-host ilustre. Cara, Eu fiquei impressionado que você fez o episódio inteirinho e você não falou de Java. me Não é hora de segurei, falar né? de Java, muito bem. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado. Deixa o seu like, compartilhe esse episódio, manda para quem você acha que pode trocar, como bem disse o Rodrigo aqui, que vai ter algum tipo de aprendizado aqui com esse episódio, que nosso trabalho é para isso, é para contribuir na tua carreira, contribuir na tua vida. Então, deixa o seu like, compartilhe o episódio. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e acompanhe a gente no Instagram. Sabia que estava faltando alguma coisa. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!